Bom dia, bem-vindos ao 13º Brazilian Breast Cancer Symposium, na edição de 2024. E nessa manhã nós dedicamos, de uma maneira geral, a parte educacional, a parte onde nós trabalhamos com novas estratégias no sentido de fornecer educação continuada em diferentes aspectos. Mas, especificamente, essa manhã, nós temos algo diferente no BBCS. Nós temos um fórum sendo trabalhado para acesso da mulher brasileira. Então, eu queria passar a palavra para a professora Rosemar, que, na verdade, é a grande idealizadora desse fórum. Então, já queria abrir e eu queria que vocês nos presenteassem com uma salva de palmas para a professora Rosemar. Obrigada, professor Rufo. Doutor Rui, é um prazer recebê-los aqui, né? Agradecer a todas as sociedades médicas. E eu acho que é importante a gente contextualizar que, embora nós estejamos num grupo pequeno, nós temos aqui pessoas que realmente fazem e podem fazer a diferença na saúde mamária no Brasil, né? Temos aqui o Dr. Racívio, que é o secretário estadual de saúde de Goiás, que é quem está dando todo o apoio e estrutura para que a gente possa desenvolver esse projeto em conjunto com o governador. Dr. Braga Neto, que é coordenador estadual de saúde da mulher no Rio de Janeiro. O Dr. Marcelo Belo, que é do INCA, representando o INCA. Em termos de gestão, ainda temos o doutor Farid Buitrago, que é da Secretaria de Saúde do DF. Então, eu acredito que nós temos pessoas que mudam e podem mudar e nortear a saúde mamária no Brasil. Coordenado pelo nosso presidente, o professor Tufi, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Dr. Ruiz, que é um ex-presidente, que é uma pessoa que faz toda a diferença e que enxerga de uma forma diferente a saúde pública, acredita, né, Ruiz, há quantos anos na saúde pública, e eu acredito que você se sente extremamente feliz em ver como houve uma mudança, na verdade, da saúde pública, um pouquinho do que a gente espera, né, Ruiz, mas nós já caminhamos muito. Assim como representantes de todos os estados aqui, onde existe hoje a legislação para acesso ao painel genético, Amazonas, a Ilka e o Gerso, o Rio de Janeiro com a participação da Sandra, Minas Gerais com a Bárbara, que é a presidente da Regional do Rio, e com a Ana Maria, que é secretária da Sociedade Brasileira de Mastologia, com a Lucimara, que é presidente aqui da Regional do DF, ou seja, nós temos um número seleto, mas de pessoas que podem, na verdade, fazer a diferença e mudar essa história, buscar a mudança na história da saúde da paciente com câncer de mama, ou então evitando que essa mulher venha a desenvolver um câncer de mama por acesso ao painel genético. A gente se sente extremamente orgulhoso com a participação de vocês, sabemos que todos têm agendas que são fortes, né, agendas que são comprometidas com outras atividades, e a gente se sente honrado com a presença de vocês. A gente espera poder falar um pouquinho do que a gente está fazendo, né, doutor Racívio, aqui em Goiás, e tentar contribuir, e aprender com vocês também o que vocês estão fazendo, e tentar replicar nos estados, e possivelmente até do ponto de vista de federalização, para que todas as brasileiras tenham acesso ao painel. Acho que é isso, professor Rufo. Bom, pessoal, na verdade, as coisas não andam sozinhas, né? E nós contamos, então, essa é uma realização da Sociedade Brasileira de Mastologia, e tem o apoio da FEMAMA e o apoio financeiro da AstraZeneca. Então, isso é importante que seja trabalhado. Rosemar, se porventura é uma realização da Sociedade Brasileira de Mastologia, eu acho que a gente tem que contar com a palavra do presidente. Nosso ilustre. Professor Augusto Tufi Hassan. Pelo nome, já dá para identificar a origem, né, professor? Bom dia a todos e a todas. Quando a Rosemar me disse que pretendia fazer esse painel genético, de imediato a SBM, Sociedade Brasileira de Mastologia, apoiou. E os frutos começam a surgir. Agradecer ao secretário de Saúde de Goiânia por dar o start, de Goiás, por dar o start
ajudando a Rosemar a implantar e a difundir para o Brasil, para outros estados, a sua expertise. Vocês vão contar sempre com a SBM, porque a educação continuada e a proteção aos nossos pacientes está acima de tudo. Ou seja, todos aqui estão brigando para que as nossas mulheres, as nossas pacientes, tenham o melhor atendimento possível. Você só esqueceu de uma pessoa, doutor Carlos Ruiz, é o representante da Secretaria do Estado de São Paulo e está aqui presente com a gente. Tá? Eu agradeço muito e vamos em frente, porque eu acho que esse é um tema que interessa muito a todos nós. Não só os dirigentes, mas a nós médicos e principalmente aos nossos pacientes. Muitíssimo obrigado. Rosemar, é hora agora da gente, então, dar sequência, né? Senão ficamos só na falação e não vamos para frente. Mas eu acho que tem a FEMAMA, né? A Joana está presente da FEMAMA? Joana, por favor. Membro do Conselho da FEMAMA. Eu não havia esquecido o Ruiz. Bom dia a todos. Muito obrigada pela participação. É um prazer estar aqui representando a FEMAMA, doutora Mara Calef, que é tão participativa no fomento de políticas públicas oncológicas, principalmente nessa questão dos testes genéticos. Eu tenho uma apresentação que a gente trouxe aqui, que eles prepararam com muito carinho para vocês, para contextualizar a questão dos testes genéticos aqui no Brasil. Pode passar primeiro, por favor. Bom, enquanto entro, eu sou a Joana Jecker, sou aqui de Brasília, sou presidente e fundadora da Recomeçar, Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília, e sou uma sobrevivente do câncer de mama. Bom, a testagem genética para pacientes de câncer de mama e ovário, o cenário da legislação brasileira. Tá bom, obrigada. Bom, presente na saúde privada desde 2024, os testes genéticos na saúde pública são igualmente recentes na legislação brasileira sobre saúde pública. Há 8 anos, a Lei 7.049 de 2015, conhecida como Lei Angelina Jolie, que vocês devem lembrar muito bem desse caso, autorizou o governo do Rio de Janeiro a firmar convênio com o Sistema Único de Saúde, SUS, para a realização de exames de detecção de mutação genética dos genes BRCA1 e BRCA2 em mulheres com histórico familiar de diagnóstico de câncer de mama ou de ovário em todo o estado. Minas Gerais, em 2019, foi a segunda unidade federativa a formular a legislação. Em 2020, seguiram-se Goiás e aqui o Distrito Federal, e a adquirir também a legislação similar. Em 2021, foi o Amazonas com leis estaduais para a mesma finalidade. Então, nós já temos vários estados que já estão à frente com essa legislação que está a ser implementada, né, doutor Farid? A gente espera que em breve aqui no DF a gente também esteja implementado. Em tramitação federal, o projeto de lei 265 de 2020, que é uma batalha da FEMAMA, propõe a realização de testes genéticos para a prevenção, diagnóstico e tratamento dos cânceres de mama e ovário no âmbito do SUS em todo o país. É um grande ganho para o nosso país esse projeto de lei e a gente espera que ele avance e seja aprovado quanto antes. Naquele momento, a estratégia do projeto de lei era propor uma alteração na Lei 11.664 de 2008, que trata sobre ações de saúde para cânceres de colo uterino e mama, para incluir a previsão de detecção de mutação dos testes genes BRCA1 e BRCA2. Bom, o projeto de lei 265 já foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Dito isso, acabou sendo destacado para ir direto para o plenário, votação em plenário em regime de urgência, o que vai acelerar a sua tramitação naquela casa legislativa. Atualmente, a FEMAMA tem agido junto a parlamentares para consolidarmos uma nova versão do projeto de lei à luz do Policy Paper, que vai ser dito um pouco mais sobre ele aqui hoje, que vamos apresentar aqui hoje. O objetivo é deixar o projeto ainda mais alinhado para atender os consensos científicos que já temos hoje, é melhorar um pouco o texto que já está sendo tramitado. O PL 265, senhoras e senhores, não é uma iniciativa isolada. Nós já temos outros projetos que tramitam no Congresso com o mesmo teor.
O PL 5181 de 2023 é um projeto de autoria do senador Rogério Carvalho, que assegura testes genéticos para mulheres com alto risco de câncer de mama, colo retal e uterino. De acordo com o autor do projeto de lei, é preciso nacionalizar a bem-sucedida experiência dos estados e dos planos de saúde, de maneira a ofertar exame às mulheres em todo o Brasil. O senador ele realmente reconhece a necessidade de ampliar esse teste para todo o Brasil, não ficar só restrito aos estados que já possuem legislação pertinente. Dito isso, o que precisamos agora? Precisamos que o Congresso Nacional, que já está apoiando a iniciativa, e temos chance real de aprovar ainda em 2024. Mas, aprovado lá, precisamos também do apoio do Ministério da Saúde, pois, uma vez aprovada a lei, se faz necessária a sua regulamentação e aplicação, porque sabemos muito bem que temos legislações que não são aplicadas nem regulamentadas. Então, elas não chegam aos pacientes que tanto necessitam dessa política pública. Nós temos aqui agora um vídeo com a doutora Mara Calef, presidente e fundadora da FEMAMA, que vai dar maiores informações acerca desse tema que é tão importante para todos nós. Doutora Mara. Olá, eu sou a doutora Mayra Calef, mastologista e presidente e fundadora da FEMAMA. Também sou chefe do serviço de mastologia do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Desde 2020, eu tenho me dedicado intensamente ao tema de testagem genética para a detecção de variantes patogênicas em pacientes com câncer de mama e ovário. Isso em relação à sua disponibilidade no sistema de saúde pública no Brasil. Além disso, famílias inteiras poderiam ser identificadas com predisposição para o câncer hereditário que não estão tendo essa adesão. Eu propus, através da FEMAMA e com o apoio de diversas deputadas federais, um projeto de lei federal para garantir essa conquista no SUS, o que ainda tramita na Câmara. Também tenho acompanhado com muito entusiasmo e prestado todo o apoio técnico que está ao meu alcance as iniciativas estaduais de leis que já estão em processo de regulamentação e implementação, como é o caso de Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Amazonas. Neste ano de 2024, para dar um passo além, mobilizei especialistas em genética e oncologia para juntos construirmos um documento de posição, policy paper, que será apresentado hoje aqui para vocês e que certamente indicará os melhores caminhos para os governos colocarem, de uma vez por todas, a testagem e o aconselhamento genético realmente disponível no SUS. Hoje em dia, as filas para um geneticista vão até 2 a 3 anos. Sabe-se que a presença de variantes patogênicas nos genes BRCA eleva o risco de desenvolvimento do câncer de mama e de ovário ao longo dos anos, em até 70% às vezes, aumenta o risco de câncer de mama contralateral. Ele também é divisor de águas no tipo de tratamento de câncer avançado. E se essas mutações patogênicas realmente existirem, existe uma transmissão entre gerações, aumentando o risco de novos casos de câncer na família em vários tipos de câncer. Sabe-se também que a testagem genética para pacientes com câncer de mama e ovário e seus familiares está amplamente utilizada e recomendada por protocolos internacionais e já disponível na saúde suplementar do Brasil através da Agência Nacional de Saúde. Além disso, esses estudos locais já demonstraram que a testagem genética é custo-efetiva para o SUS. A implementação de uma política pública voltada para o acesso e uso de teste genético na detecção de mutações em BRCA no SUS é uma porta que se abre
na saúde pública para aprimorar a conduta clínica e assertiva do paciente com câncer de mama e ovário. Ela também vai possibilitar a prevenção de novos casos de câncer na família, prevenção de recidivas, diagnóstico precoce de alterações muito pequenas, através de rastreamento efetivo de mulheres com mutações. E para a redução da mortalidade, ela também vai ser eficaz, porque ela vai considerar uma doença menos avançada e também com tratamento mais assertivo no caso de mulheres com variantes patogênicas. Que possamos fazer deste evento mais um marco no avanço dessa importante pauta na saúde pública do Brasil. Eu conto com vocês. Desculpem que eu não pude estar presente, porque aqui no Rio Grande do Sul as coisas tomaram um rumo catastrófico e eles precisam mais de mim agora do que eu estar aí com vocês. Eu espero que este evento, de novo, ajude as mulheres e famílias no Brasil. E agora, passando, na verdade, né, para os estados que hoje nós temos a legislação e a ideia que a gente possa realmente compartilhar as informações e buscar estratégias de nos apoiarmos nessa busca. A gente vai ter a fala do Dr. Racível, que é o nosso secretário, mas antes disso a gente tem um vídeo do governador Ronaldo Caiado. Pode, por favor. Minha gente, quero neste momento desejar as boas-vindas aos meus colegas de medicina que participam deste segundo Fórum de Prevenção de Câncer e quero também compartilhar um pouco sobre o programa Goiás Todo Rosa, que é uma iniciativa pioneira que estamos implementando em parceria com a Universidade Federal de Goiás. A partir da sanção da Lei 20.707, aqui em Goiás, nós passamos a assegurar o acesso ao painel genético do SUS em nosso estado. Com isso, estamos viabilizando o monitoramento genético em colaboração com a Universidade Federal de Goiás e já testamos 125 mulheres. Mas nosso objetivo é ambicioso. Até o final deste ano, queremos atender 100% da população de Goiás. Se você tiver interesse em conhecer mais ou colaborar com o programa, procure nossa Secretaria de Saúde. Meu muito obrigado e um bom evento a todos. Agora o meu chefe, né, Dr. Racível. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, professora Rosemar, professor Rufo. Cumprimentar todas as autoridades aqui presentes e dizer que é uma alegria tremenda para nós poder participar de um projeto tão bonito que vai reduzir tantas mortes e tantas complicações que eu digo evitáveis, né? Porque tem estudo suficiente e a gente embarcar num projeto desse é com muito entusiasmo que a gente faz, porque a gente sabe que vai fazer a diferença, e a diferença na saúde pública, ela atinge uma quantidade imensa de pessoas. Então, a gente tem estimativas aí, no estado de Goiás, para 2024, de ter 1.930 mulheres que possam desenvolver câncer de mama, né? No Brasil, são mais de 76 mil mulheres, né? Só em Goiânia, seriam 630 mulheres que poderiam estar desenvolvendo câncer de mama. Então, a gente poder fazer esse rastreio, esse trabalho, esse perfil genético, e identificar, além das mulheres em fase precoce de tratamento, a gente também fazer todo esse trabalho preventivo com a família, né, é uma questão extremamente importante, né? Então, é uma alegria para a gente, eu fico feliz e honrado de poder participar do início desse projeto com vocês, porque eu tenho certeza que nós vamos fazer a diferença, não só para Goiás, mas com o exemplo que está sendo feito, né, e toda a pesquisa que está sendo feita, a gente, inclusive, levar essa conscientização para todo o Brasil, para todos os estados, não somente os 5 já iniciaram com leis,
mas também os outros 22 aí que a gente precisa dessas unidades federativas todas envolvidas. E a lei é o início, né, professora Rosemar? A lei é um passo importante, mas é um passo que precisa dos outros passos, né, que é a questão das boas parcerias. Aí eu queria ressaltar aqui a parceria com a Universidade Federal de Goiás, né, com o Instituto de Ciências Biológicas e o Centro de Genética Humana, que tem nos apoiado imensamente e que a gente vai poder levar toda essa questão para o Estado. Nosso governador Ronaldo Caiado, ele sempre diz que não quer somente ilhas de excelência. A gente precisa levar e regionalizar. A política pública tem que atingir todas as pessoas. Então, a gente tem que dimensionar, estudar bem essa questão para que a gente possa atingir e cuidar de todas as mulheres do nosso Estado e as famílias delas que, porventura, possa ter essa mutação genética e esse tipo de câncer herdado, né? Então, é uma questão extremamente importante. Eu vou passando aqui, se deixar eu falo o dia inteiro, porque eu fico entusiasmado, né? Então, aqui só os marcos legais, né? A gente já tem o marco legal aí, tanto na questão federal quanto a questão estadual. Essa lei 22623, que modifica a lei de 2020, já é para incluir mesmo a questão multiprofissional e também a cirurgia redutora de risco, né? Que é a mastectomia preventiva, que a gente já possa fazer e fazer a mamoplastia também. A gente já definiu o hospital para estar realizando essas cirurgias, que é o nosso Hospital Alberto Rassi, que é o HGG, para que a gente já possa estar encaminhando essas mulheres para estarem fazendo esse tipo de cirurgia. Aqui, então, o projeto Goiás Todo Rosa, eu estava conversando ainda com a professora Rosemar, porque Goiás Todo Rosa, né, para a gente espalhar a cor rosa no estado antes do câncer, né? A gente espalhar todo esse cuidado, porque eu falo que a gente precisa trabalhar com meta de tempo. Aí as pessoas, mas por que a gente tem que trabalhar com meta de tempo? Porque as doenças têm meta de tempo. Se a gente não cuidar rápido, ela cuida primeiro que a gente, né? Então, a gente tem que ser mais rápido que a doença para que a gente possa realmente fazer um trabalho que seja, que traga impacto para as pessoas e realmente reduza as mortes e complicações evitáveis. Aqui, no caso, então, o pioneirismo mesmo na questão de tirar do papel, né? Depois que a gente faz a lei, a gente precisa tirar do papel, né, e fazer o trabalho que precisa ser feito. Então, o Centro de Genética Humano, já citei, vai realizar esse sequenciamento dos genes BRCA1 e 2 para pacientes atendidos pela rede estadual e que atendam os critérios determinados na Lei 20707 de 2020. E esse aconselhamento genético para todas as pacientes e seus familiares, com critérios elegíveis ao projeto, provenientes de atendimentos nas unidades estaduais. Ou seja, fazer a capacitação desde a atenção primária, as policlínicas, identificar onde a gente tem mastologista, capacitar as pessoas a fazer punção por agulha grossa e identificar esses pontos do sistema, né, os pontos rosa do sistema de saúde, para que a gente possa realmente fazer em tempo hábil os atendimentos. Então, o projeto ele tem como objetivo realizar educação continuada para profissionais da assistência na atenção primária à saúde, e atenção especializada, tanto ambulatorial e hospitalar, na área de oncogenética. Ampliar a rede de biópsia e promover a conexão entre a atenção primária e a atenção especializada, aprimorando a jornada de atenção integral à saúde da mulher. Então, a gente realmente trabalhar de forma regionalizada. E a metodologia do projeto é a gente trabalhar regiões. E, da mesma forma, professora Rosemar, a gente está trabalhando com as redes de urgência e emergência, com a rede materno-infantil, com a questão também da telemedicina, da telesaúde, que a gente quer, inclusive, incorporar no Goiás Todo Rosa essa questão também da telesaúde, para que o primeiro pré-aconselhamento seja feito por telemedicina, para não precisar o deslocamento das mulheres, que às vezes pode ter uma dificuldade, né, desse deslocamento, e a gente já fazer a coleta do sangue, já enviar, e a partir do resultado, a gente poder fazer presencial ou à distância. A gente está discutindo essa questão ainda, para que a gente possa realmente ampliar tanto a conscientização quanto o acesso das mulheres a esse aconselhamento genético.
Aqui já um resumo das capacitações, né? A doutora Rosemar, eu falo que a última vez que a gente chamou para ela apresentar, a gente criou um fórum das nossas organizações sociais e das nossas unidades de saúde, e a professora Rosemar foi lá apresentar, e obviamente eu tenho que levar uma garrafa d'água, né, porque a gente desidrata de chorar, né, com as questões que ela traz, e assim, é muito interessante ver o entusiasmo dela também, né, para estar comovendo as pessoas, envolvendo as pessoas, conscientizando a todos, para que a gente possa fazer esse trabalho, que é um trabalho extremamente importante e impactante na vida das pessoas, das famílias como um todo. Então, aqui 11 municípios já capacitados na região Sudoeste 1 e mais 7 municípios capacitados na Sudoeste 2, que foi a primeira região dentro da metodologia que a gente vai estar trabalhando. Depois a gente vai para Centro-Norte, vai para Nordeste, vai para Centro-Oeste e para Sudeste. Então, o Goiás está dividido em 5 grandes regiões, que a gente chama de macro-regiões, e são 246 municípios no estado. E aqui a gente já começou aí com esses 18 municípios. Aqui só um resumo das capacitações. Quirinópolis é um município onde a gente tem uma policlínica, que é essa policlínica que é o local de tratamento especializado. Então, 10 profissionais capacitados em Quirinópolis, né, na atenção do ambulatório especializado. Médico do cuidado é um médico que faz o vínculo entre os especialistas e a transição do cuidado com a atenção primária, ou o acompanhamento, o monitoramento desses pacientes, que podem ser feitos conjuntamente entre a atenção primária e a atenção especializada. 64 profissionais capacitados em 2 turmas em Rio Verde, 146 capacitados de forma online, 44 em Jataí, 40 em Mineiros. Então, nesses demais municípios, são médicos e enfermeiros da atenção primária, num total aí de 304 profissionais capacitados na primeira etapa do projeto Goiás Todo Rosa, além da entrega e doação da Mama Amiga para 22 unidades de saúde. Aqui só o Centro de Genética Humana, mostrando a foto lá da Universidade Federal de Goiás, e a Policlínica de Quirinópolis. A policlínica, além desses cuidados, a gente tem mais em torno de 21 especialidades de atendimento nessas policlínicas, além de tomografia, ressonância, uma série de exames. E aqui o fluxograma da linha de cuidado, né? É importantíssimo a gente desenhar, mapear a linha de cuidado para a gente identificar os gargalos e verificar como que a gente pode estar fazendo para acelerar esse processo, né? Então, aqui a gente tem desde a unidade básica de saúde, se essa paciente atende critérios de encaminhamento para a policlínica estadual, então ela é encaminhada através da regulação. Então, é feito esse primeiro atendimento, a consulta na policlínica, com o mastologista, ginecologista, se atende critérios para encaminhamento para o teste genético, ele vai para a consulta de aconselhamento genético, é coletado o exame, depois do exame, a consulta com o geneticista, e aí verifica se tem necessidade de fazer a mastectomia preventiva, profilática. Se tiver essa indicação, já vai para o hospital de referência que nós definimos em Goiânia, o nosso Hospital Alberto Rassi, que é o HGG. Bom, era isso que eu tinha para trazer inicialmente. Estou à disposição da professora Rosemar, de vocês. Agradeço a atenção de todos. Obrigada, doutor Racível. Acho que só para colocar alguns dados, se o senhor me autoriza também, acho que seria interessante, só alguns outros resultados, além dos que o doutor Racível já colocou. Perdão, que eu deveria ter passado esses dados para o senhor, né? Já vou levar um puxão de orelha, né, Ruiz? Não, a minha apresentação. Vou passar no que o senhor já havia dito, né, que o objetivo geral do Goiás Todo Rosa, como o senhor colocou, esses são os pilares, como o doutor Racível falou, sendo que o 4º pilar é o acesso ao painel, como ele disse, para contemplar a lei que o doutor Ronaldo Caiado já havia assinado, né, no governo anterior e agora sendo implementado.
Tudo foi construído, começou, na verdade, com uma reunião que foi financiada pela AstraZeneca, onde foi colocado todos os serviços de tratamento de câncer do estado de Goiás no mesmo ambiente, criou-se uma equipe de trabalho. Em decorrência disso, foi solicitado pela Universidade Federal de Goiás uma reunião com a Secretaria Estadual. Após essa reunião, foi criado e desenvolvido um contrato de parceria entre a UFG e o Estado. Então, a gente tem o início do projeto, falando de uma forma bem simplista, porque isso, né, Dr. Racível, tem tanto desdobramento, tanta coisa, tanto papel, tanta costura que tem que ser feita, né? Esses resultados, eu só chamando a atenção também que nós temos da capacitação que o senhor colocou, a distribuição da Mama Amiga, nós temos 19 vídeos sendo desenvolvidos contemplando desde aspectos de sinais e sintomas de câncer de mama até falando brevemente com relação ao tratamento. São 19 videoaulas com vários especialistas, oncologistas, mastologistas que trabalham mais com a área de radiologia, vídeos em 2D e 3D. Então, um material bem robusto que vai ser disponibilizado na intranet do Estado. Também nós temos o treinamento com essa capilaridade dentro da rede. Conforme nós vamos andando dentro da rede, dentro do Estado, a gente vai identificando profissionais que tenham interesse em fazer biópsia por agulha grossa. Então, a gente identificando esse profissional, ele se mostrando interessado e a secretaria autorizando, a gente conseguiu uma parceria com o professor Rufo dentro da Universidade Federal de Goiás para que esses profissionais sejam treinados dentro do HC. Então, a gente identifica esse profissional, capacita esse profissional e ele consegue voltar para a sua unidade fazendo a ampliação da rede de biópsia. Esse é um dos resultados. E resultados agora, especificamente, do painel, Dr. Racível, novamente peço desculpa, eu já devia ter passado isso para o senhor, mas foram, então, até agora, nós temos 193 pacientes, amostras coletadas. Dessas, nós já fizemos o painel em 123 pacientes. Chamando a atenção que 87 dessas amostras coletadas é de paciente, mas 36 é familiares, né, familiares de pacientes com mutação. Nós temos, eu acho que é interessante chamar a atenção, né, Dr. Racível, que, teoricamente, a gente teria que atender só Goiânia, mas acaba que existe uma migração de pacientes de outros estados. Então, dentro dessa amostra, a gente tem pacientes de outros estados que foram contemplados com acesso ao painel, aqui fazendo uma distribuição mais centralizada, e a gente consegue, na verdade, identificar aqui de uma forma mais clara, onde existe uma maior concentração de amostras coletadas. Então, a ideia é que a gente vá mapeando, realmente identificando, já referenciando, né, onde que essa paciente está. E esses são os nossos resultados, Ruiz. A gente tem 14 pacientes BRCA1 mutada, 7 TP53, 4 ATM, 2 BRCA2, uma BARD, uma PALB, uma CHECK, e chamando a atenção que, na verdade, Dr. Racível, a gente também está conseguindo fazer, além do BRCA, o painel está permitindo que a gente faça uma testagem para outros genes, né? Então, a gente consegue ampliar e sair do foco só do BRCA. A gente sabe o quanto que o TP53 também é importante no nosso país. Então, esse é um breve resultado do que a gente fez até agora, do que nós conseguimos até agora, e a gente acredita que isso realmente só é factível por essa somatória, pela Secretaria Estadual de Saúde abraçar, e realmente a Dr. Racível é muito acessível, assim como a Camila, que está aqui, que é o braço direito da gente dentro da Secretaria, extremamente participativa e ajuda e entende, porque é impressionante, né, Ruiz? Por mais que a gente queira desenvolver alguma coisa, existem trâmites dentro da Secretaria que estão totalmente fora do nosso controle, a gente não tem conhecimento, né? Então, se não tiver o apoio do secretário que fala, aconteça, e de alguém que está no trabalho, na verdade, que ajude a gente não sai do lugar. A UFG, a sociedade, agradeço imensamente o Tufi aqui, por esse apoio, e a gente, nesse projeto, tem apoio financeiro da AstraZeneca, da Chia, MSD e a Roche. Conseguimos capitanear mais ou menos em quase R$400 mil com a indústria farmacêutica para que isso possa nos ajudar na sustentabilidade de um pouco do que a gente está fazendo. E a ideia é que a gente possa entender também
o custo disso, né? O próximo passo agora, até de antemão, hoje, com a autorização do Dr. Racível, a gente fazer uma avaliação, Ruiz, do qual o custo disso, né? O Dr. Racível falou, tá, tudo bem, Rosemar, quanto que isso custa para o Estado? Eu preciso desse valor. Então, esse é o próximo passo. E a ideia é que a gente saia agora, para esse momento, fazendo uma avaliação de tudo o que nós estamos fazendo, qual que é o custo de cada ponto desse, para que em São Paulo, como o Daniel Butros, possa chegar para o Estado e falar, o custo disso é isso. A Bárbara, a Ana Maria, possa chegar em Minas e falar, olha, isso aqui é o custo. No DF, a mesma coisa, a Sandrinha, no Rio, a mesma coisa. Então, esse é o próximo passo para que a gente possa colocar em números o custo da implementação do projeto. É custo efetivo? É. A gente sabe que é custo efetivo, mas o custo real de um programa como esse. Acho que é isso. Pode fazer pergunta para o secretário, ele está ali. Só agradecer, porque é um bate-bola mesmo. Eu não posso vir aqui falar todo o projeto sem envolver a professora Rosemar, porque é importantíssima a fala dela. Obrigado. Secretário, primeiramente, parabéns, que eu acho que é uma iniciativa inovadora, né, e vocês sempre saindo na frente, Rufo, Rosemar, né, trazendo essa oportunidade para o Brasil que precisa mudar. Acho que a gente também tem que ter uma consciência importante do que fazer depois com esse resultado, né? Então, assim, o Estado também precisa se preparar para oferecer para essas pacientes não só o aconselhamento genético, mas também toda a possibilidade de fazer o rastreamento, senão você bota uma bomba no colo das pessoas, né? Você faz um teste genético, é positivo, e a paciente tenta marcar uma mamografia com 36 anos, não consegue, porque o sistema não permite, tenta fazer uma ressonância magnética, onde não existe a contemplação na rotina desses pacientes de alto risco, né? Não se criou ainda uma rotina para pacientes de alto risco, né? Então, todo esse acompanhamento pós-teste, ele precisa ser feito. E também a questão da cirurgia profilática, que a gente não tem dentro do SUS a categoria de cirurgias preventivas. A gente tem cirurgias para tratamentos de lesões, né, malignas, né? Então, a mastectomia profilática, ela precisa ser um ponto que a gente tem que também trazer como efeito, né, consequência desses testes. Então, é maravilhoso, acho que muitas vezes a gente resolve um problema e traz outros. Então, eu já estou trazendo isso porque eu acho que são problemas necessários que a gente precisa resolver. Não, sem dúvida. Eu vou complementar um pouquinho. É extremamente angustiante, secretário, nós vivermos no estado, um dos estados que menor tem rastreamento mamográfico no país. A nossa taxa de rastreamento mamográfico nunca atingiu 20%. É impressionante, enquanto São Paulo passa de 50% em 2022 para 2023, nós nunca conseguimos. Os nossos tumores continuam avançados, assim, pós-pandemia, numa situação de 4 mulheres goianas com tumores avançados para uma com tumores iniciais. Então, essa fala do Dr. Zé Cláudio Casale é extremamente importante. Como a Secretaria vai trabalhar tentando ampliar esse rastreamento, né? Agora, que a ideia é fabulosa, a ideia de nós testarmos, de reconhecermos, mas você tem razão, Casale, se nós não conseguirmos fazer com que essa mulher tenha toda uma saída adequada na linha de cuidado entre rastreamento e a utilização da medicação para quem for de direito ou para quem necessitar, e de cirurgia profilática para as outras tantas que não terão câncer de mama, não terá valido. Essa palavra do senhor vai ser extremamente importante.
Não, excelente. A questão da linha de cuidado é extremamente importante, a gente trabalhar com mapeamento mesmo, né? Mapear toda a linha, identificar os gargalos, que a partir do momento que a gente levanta essa demanda, a gente precisa dar resposta para ela, né? Então, a gente levantou uma demanda importante, precisa de biopsiar, precisa tratar, né? Precisa fazer a cirurgia. Naquela lei que modifica a lei de 2020, já vem essa resposta que é a gente fazer a mastectomia profilática e fazer a mamoplastia reparadora também, já prevista em lei. Então, a gente já pode fazer isso. Quer complementar? Quero completar, porque quando a gente puxa um dedo, vem o resto, né? E a gente tem a família. Sim. Então, uma vez que você identifique uma pessoa que tem câncer hereditário, né, que teve já o câncer, e através dela você identificou a mutação pelo teste genético, você automaticamente você imagina que outras pessoas da família possam ser portadoras. E existe já estudos, né, de a economia da saúde mostrando que a grande vantagem econômica, né, é quando você envolve essas outras pessoas da família e consegue detectar, através do teste genético preditivo, quem é portador antes de ter o câncer. Porque aí você já identifica na sua população a população de alto risco. Considerando que câncer de mama hereditário afeta 1 em cada 10 mulheres com câncer de mama, a gente pode ver aí, não sei qual a estatística de Goiás, mas no Brasil 77 mil mulheres, né, vão desenvolver câncer de mama anualmente. A gente então teria 7.700 mulheres que são hereditários e eu diria 7.700 famílias que vão precisar de assistência para que não passe, para a gente poder mudar esse cenário. Então, assim, pensando na economia que o Estado vai ter de tratamentos no futuro, esse é um projeto que não é de curto prazo, ele é um projeto de médio e longo prazo. Exato. Goiás, a estimativa são 1.930 mulheres com câncer. A gente pegar 10% aí, a gente já tem um montante de quantas pessoas que vão realmente ter esse câncer, que pode ser geneticamente herdado, né? E aí ter que trabalhar com essas famílias mesmo. A doutora Rosemar já mostrou alguns números ali de como que a família foi envolvida. A gente tem essa questão prevista em lei de já fazer a mastectomia preventiva, profilática, né? E também, professor Rufo, é importantíssimo, por favor, eu conversava com a professora Rosemar, para a gente entender exatamente essa questão da mamografia, né? E a gente tem um mamógrafo a menos de 1 hora ou a pelo menos 60 quilômetros em todo o estado de Goiás. E ainda assim, a gente tem um índice de mamografia 6% a 12%, né? 6%. Com a pandemia caiu mais ainda essa questão. Então, esse é um trabalho que a gente quer fazer mesmo de conscientização, a gente precisa de bons parceiros mesmo para a gente estar trabalhando, para as mulheres fazerem. Estou olhando, inclusive, a questão das carretas, novamente, que mesmo tendo mamógrafos disponíveis, a carreta indo para um local é um evento, né? Então, para a gente tentar captar um pouco mais essas mulheres também, para fazer a mamografia, para a gente atingir índices maiores, porque a gente entende o tanto que é importante essa questão do rastreio também do câncer de mama, né? Então, a gente está trabalhando com essa possibilidade de estar ampliando com carretas, para estar fazendo esse cuidado. A outra coisa que, antes do nosso governador chegar, só havia tratamento para o câncer, antes do governador Ronaldo Caiado, no Araújo Jorge. Não existia tratamento de câncer em mais nenhuma região do estado de forma pública. No caso do Araújo Jorge, privado, filantrópico, mas não existia outro ponto. Agora a gente já tem Itumbiara e nós temos credenciamento agora, virou Unacom, em Uruaçu, né, no HCN. E estamos trabalhando agora com a construção do CORA, que inicia com a parte infantil, né, que é um complexo oncológico de referência, mas até 2026 já vem também a parte adulta também desse centro oncológico. Então, é baseado lá no Hospital de Amor, né, a construção é feita no mesmo molde, o projeto infantil é exatamente copia e cola o Hospital de Amor de Barretos, que a gente está construindo lá do aeroporto de Goiânia,
para estar entregando essa obra até dezembro agora, para estar ampliando também o cuidado do câncer no Estado de forma pública. Fizemos o primeiro transplante de medula óssea agora no HGG, esse hospital que eu mostrei ali, a primeira transplante, e pegou o transplante, né? A gente teve comemoração, eu fui lá no dia da alta do paciente, 24 anos, ou seja, tem todo um trabalho também do governador na ampliação dos cuidados para a questão oncológica no Estado, e essa questão do câncer de mama, não tem dúvida nenhuma que é uma prioridade imensa para nós, aí, para que a gente possa atingir a todo o Estado. E esse mapeamento que o senhor falou é extremamente importante. Eu venho do Hospital Sírio-Libanês, né? Eu sou mineiro, meu sotaque me denuncia, não tanto em Goiás, né? Eu falo que eu tenho que trocar o número, porque quando o sotaque não me denuncia, o meu número é 31 ainda, e pronto, já era, né? Lá, então, a gente está trabalhando com toda essa questão. No Sírio-Libanês, eu era o coordenador médico do projeto Lean nas emergências, que trabalha muito com essa questão de mapeamento de fluxo de valor, trabalhar com a questão de diagrama de esforço e impacto. Então, a gente vai fazer esse mapeamento com a professora Rosemar, a Camila está aqui, né, que está trabalhando lá conosco também, para que a gente possa mapear todos os pontos de cuidado, né, os pontos rosa nosso, né, para que a gente possa migrar o paciente caminhar e eliminando obstáculos para que a linha de cuidado toda seja feita, né. Então, desde a promoção, a prevenção, até os exames que a gente precisa fazer, até a cirurgia reparadora ou tratamento do paciente com câncer. O senhor formou, eu também sou mineiro, eu sou belo-horizontino. Mas aí a gente não pode deixar. O senhor formou em 2002, mas desde 1990 e poucos, nós já tratávamos câncer de mama no Hospital das Clínicas. Então, assim, o Hospital das Clínicas é um NACOM. Certamente, agora com o governador, nós esperamos que, e agora com o projeto, que a descentralização do tratamento seja adequada, né? Está sendo, conforme o senhor falou. Mas a gente não pode deixar de... o Estado de Goiás, e hoje, de nascimento em Belo Horizonte, mas de coração goiano, e principalmente goianiense, a gente não pode deixar esquecer o passado, né? Senão a gente não tem futuro. Me perdoa essa correção. Eu acho que o doutor Racif quis dizer com relação à rede estadual, né? Não colocando, porque o HC está dentro da rede federal. Acho que ele fez referência à rede estadual. Olá, secretário, tudo bem? No HC a gente tem trabalhado muito e, como o professor Rufo referiu, casos avançados. Então, acho que o rastreamento, a gente pegar ele, é economia para o Estado. Mas o que eu queria falar com o senhor é o seguinte: o que esse governo vai fazer para dar continuidade? Porque a gente sabe que a política, ela muda, as pessoas mudam, as cabeças mudam. Como que vocês irão estabelecer essa continuidade nesse tratamento? Eu acho que isso tem que ser pensado. Não, também vou me corrigir, viu, professor Rufa? Sempre citar a rede federal também, que eu citei a filantrópica, não citei a federal. O senhor está absolutamente correto e agradeço a correção. Esse é um grande desafio, né? É a questão da gente manter as políticas, ela virar um programa de Estado mesmo, e não somente um projeto de governo, né? Então, a única forma que eu vejo é a gente deixar tudo bem amarrado com políticas, né, que sejam pactuadas, que a gente aprove em CIB, que a gente tenha essa conscientização da população, para que a gente tenha realmente as pessoas ajudando a não deixar a política retroagir, né? Esse é um grande desafio. A gente foi fazer lá, professor Rufo, que é de Belo Horizonte, a gente desenhou as redes de urgência e emergência. Eu fui coordenador de urgência lá no estado de Minas Gerais, e a gente montou as redes de urgência e emergência. E, para não deixar retroagir, a gente teve que pactuar todas as macro-regiões em CIB, para que cada secretário defenda o projeto, né? Então, essa é uma questão extremamente importante, é o grande desafio do setor público, para não ter mudou o governo, desmancha tudo, joga sal, faz terra arrasada e, às vezes, não põe nada no lugar.
Então, essa é uma questão importante, deixar isso bem descrito, sedimentado, pactuado com a sociedade como um todo, para que a política não retroaja. Esse é o desafio que nós temos, que é de todos nós, né? Não somente do gestor, mas de todas as pessoas e a sociedade civil organizada, para que a gente possa realmente ter políticas perenes, independente dos ciclos de governo. Obrigada, doutor Racível. A gente agradece muito e realmente externar aqui. A gente não teria conseguido isso se eles não... E você sabe disso, você sabe o que está acontecendo em São Paulo, né? Por mais que a gente tenha ideias boas, se eles não abrem as portas para que as coisas aconteçam. E aí, professor Rufo, eu acho que a gente tem também que valorizar a universidade, porque quando a gente chega na secretaria com a logo da universidade, né, eles olham para a gente de uma forma diferente, né? Então, muito obrigado, senhor, tá? Obrigado de coração. Agora, acho que a gente vai para outro momento, que esse realmente a Camila vai ficar aqui para ser chicoteada, né? Para saber como que ela fez, né? Como que ela conseguiu fazer. A gente chama o DF, então, a Lucimária e o doutor doutora Viviane e doutor Gustavo, para falar um pouquinho do que vocês estão conseguindo aqui no DF, até onde vocês chegaram. E eu acho que a Camila fica à disposição para tentar ver em que ela pode ajudar, né, Camila? Como que você fez? Como é que... Alguma dificuldade que talvez o DF está tendo? Como que... Fica mais pertinho aqui, Camila. Porque eu acho que a Camila foi todo o link, na verdade, é todo o nosso link dentro da secretaria. Vocês não conseguem imaginar como que a gente tem que costurar as coisas para que um projeto como esse aconteça. Acho que o que vocês estão tendo de dificuldade, acho que a Camila pode nos dar luz. Eu falo, quando tudo fica difícil, chama a Camila. Alô, bom dia a todos. É o seu? Você quer apresentar? A gente só vai inverter. Bom dia a todos. Eu sou Viviane Rezende, eu sou cirurgiã oncológica. Trabalho com Gustavo Ribas, a gente tenta melhorar toda a política oncológica da Secretaria de Saúde. A gente entende que não adianta pensar na assistência sem pensar como esse acesso ele é feito de uma forma eficiente. A gente só vai inverter um pouquinho as apresentações, porque a minha veio primeiro. Tá. Então, assim, só para contextualizar, a gente está falando basicamente sobre câncer de mama, porque a lei nossa aqui no Distrito Federal foi exclusiva para mama, não entrou ovário. Então, qual seria a perspectiva do complexo regulador de saúde em termos de acesso para os pacientes com suspeita de testagem? Então, a gente sabe que é um percurso sinuoso, tortuoso, e é difícil de realmente encontrar essa paciente e dar uma oportunidade de rastreamento, né? Então, temos uma rede de assistência à saúde, que essa paciente pode estar dentro de uma UBS, mas ela pode estar dentro de uma policlínica, essa paciente pode estar dentro de uma atenção secundária, mas dentro de um ambiente hospitalar, mas ela pode estar também dentro da oncologia clínica. Todas essas situações dão oportunidades à paciente a suspeitar que ela possa ser uma paciente potencialmente mutada e chegar na genética clínica. Mas como é que isso acontece dentro de um processo? Isso daqui, a gente tem uma paciente que ela vai estar... Bom, não está aparecendo, onde cá. A paciente vai estar aqui em algum momento, ela vai buscar um serviço de saúde e, através, no caso da genética clínica, que aqui no Distrito Federal ele é regulado, a paciente cai dentro do complexo regulador, tem um protocolo assistencial e a paciente é referenciada até um serviço de saúde. Basicamente, essa é a sequência que o paciente deveria seguir, né? Então, o que a gente tem de genética clínica no Distrito Federal? A gente tem... basicamente, 2 tipos de consulta. A primeira, que seria consulta em genética clínica geral, com malformações congênicas, deficiência intelectual, epidermose bolhosa, enfim. Mas o nosso foco seria basicamente isso aqui, no aconselhamento genético para os pacientes potencialmente mutados e com todas as mulheres com histórico de câncer de qualquer faixa etária. Aqui seria o momento que a paciente que seria mutada, visto por toda a rede de atenção, ela chegaria à consulta com o geneticista, né? Então, vamos lá.
Então, será que nós teríamos alguma outra oportunidade de encontrar essa mulher? Como é que a gente poderia fazer isso? Então, eu tenho um complexo regulador. Se eu encontro essa paciente, todas elas têm que passar pela regulação para ter o acesso à consulta com a genética, será que eu não poderia utilizar o complexo regulador como uma outra chance de encontrar essa mulher? Por quê? O complexo regulador, por competência, ele avalia todos os casos que entram na fila de câncer. Por competência, ele também faz a gestão e monitoramento de todas as agendas. Também, por competência, ele aplica os critérios de classificação de risco de cada uma das filas a qual ele regula. E ele executa a regulação no processo assistencial, botando o paciente na vaga quando ela está apto. Então, onde eu encontro a oportunidade? Aqui, na gestão e monitoramento das agendas, porque eu sou capaz de fazer a rastreabilidade de todos os casos de paciente com câncer. Porque paciente que entra na oncologia clínica, todos são regulados, sem exceção, pelo complexo regulador de saúde. Então, qual seria o racional dessa história toda aqui? O racional seria basicamente esse aqui. Nós sabemos que nós temos aqui, basicamente, previstos de casos por ano de câncer de mama, 1.030 casos. Se eles vão, basicamente, em torno de 75% dessas mulheres, elas dependem exclusivamente do SUS, então eu tenho uma grande oportunidade de encontrar essas mulheres, independente dela estar em qualquer ponto da rede de assistência. Então, sigamos. Então, a paciente entraria, qual seria o racional do que nós pensamos como mais uma oportunidade de encontrar essa paciente? Ela estaria aqui dentro do CISREG, na consulta para oncologia clínica. Ela cairia, aí sim entra o que a gente trabalhou muito com a Andréia, como a gente encontrar essa paciente. Todas as pacientes que tivessem com câncer de mama, ela, através de um projeto junto com a FEMAMA, que é o iConecta, essas pacientes receberiam, isso através do complexo regulador. Identificadas essas pacientes, elas receberiam, através do iConecta, um questionário que aí é basicamente estratificado, que a gente já está trabalhando em cima disso, e se a paciente, através dessa estratificação, ela fosse uma paciente de baixo risco, a paciente não precisaria ir para a consulta na oncologia da genética clínica. Mas se ela, sim, ela tivesse mutada, ela passaria por um segundo momento, que seria junto com a SCAN, a identificação dessa mulher, e aí, sim, um novo acesso via genética clínica por uma outra via. Então, voltando àquele slide inicial, nós temos todas essas oportunidades de atendimento, mas a gente criaria mais um complexo regulador como ele não seria um agente ativo nesse cenário, porque, enquanto complexo regulador, a gente não pode colocar o paciente na fila, mas seria uma estratégia extra de encontrar essa mulher. Então, quais seriam as vantagens e desvantagens? A principal vantagem é mais uma oportunidade de encontrar essa paciente dentro da rede. Segundo, esse projeto, o complexo regulador, ele consegue customizar, porque eu consigo rastrear essa paciente de acordo com o fluxograma que foi encontrado para todos os CIDs que tem que entram todos os CIDs de câncer eu posso encontrar. Então, eu amplio, não é só para câncer de mama. Pode ser para câncer coloretal, pode ser para câncer de ovário. Eu posso fazer baseado na idade da paciente. Basta customizar o projeto e a gente consegue rastrear essa mulher baseado nisso aqui. Eu tenho os dados atualizados, porque todos os dias estão entrando paciente com câncer dentro da rede. O ano passado foram, basicamente, aproximadamente 1.100 mulheres que entraram na fila. O tempo de espera é muito curto, porque entre o paciente entrar, eu estou colocando ali a avaliação de tempo de espera para avaliação do caso com câncer, que são de 3 dias, porque eu estou contando a paciente que entrou na sexta-feira, que eu só vou ver na segunda-feira. Basicamente, está vendo todas as mulheres em tempo real. Então, entrou, eu já consigo analisar quem são essas mulheres. Que isso é fantástico dentro de um sistema, né? É capaz de fazer rastreabilidade, porque se entrou a paciente com câncer de mama ali, eu consigo identificar onde ela está, onde ela mora, o telefone de contato. Então, tem várias outras alternativas de busca dessa paciente. E, para mim, que é sensacional, seria a transparência. Porque, de acordo com o resultado que vier daquele aplicativo, a gente pode orientar a mulher. Olha, não se preocupe, o seu risco de ter o câncer está relacionado a uma mutação é muito baixa. Ou o contrário.
Aproveite e orienta ela, que também busque assistência, e a gente pode dizer quais são os critérios de busca dessa paciente. Então, a gente está ampliando a informação ao usuário, que normalmente não consegue encontrar isso. Mas tem desvantagens também, né? O complexo regulador, ele não tem o perfil de solicitante, então eu não posso ser cliente de mim mesma. A gente tem que ter a transparência, mas tem que saber até onde eu posso ir. Então, se eu identifico aquela mulher que ela é potencial mutada, eu não posso, eu mesmo inserir o paciente na fila, eu não posso. Eu tenho que estar observando todo o fluxo vai acontecer, respeitando as competências que o complexo regulador tem. Mas eu também dependo do usuário, receber aquilo dentro do seu WhatsApp e responder o questionário. Isso é uma situação. E eu dependo de sistema, porque não adianta tudo isso se o sistema que encaminha esse formulário ao paciente, ele não chega até a paciente. Então, isso é uma desvantagem. Quais seriam os próximos passos no complexo regulador? Nós temos um processo administrativo que precisa finalizar, então isso precisa ser contratualizado entre a FEMAMA e a Secretaria de Saúde, para que a gente possa, de fato, colocar o projeto, rodar o projeto, e conseguir aumentar a perspectiva de busca dessas pacientes em termos de mutação. Então, eu agradeço a vocês a atenção. Vou passar agora para o Gustavo. Da federação está desenvolvendo e o que a gente pode se ajudar, né? Então, eu estou entendendo que o que Goiás está fazendo, Camila, é identificando na atenção primária, né? A ponta, percebendo que o que vocês estão propondo, na verdade, é tentar identificar esse paciente já com o diagnóstico dentro. Não, é mais uma oportunidade. Ah, tá. Entendeu? Por isso que eu botei toda aquela rede ali. Né? Nós temos toda uma rede de atenção à saúde que tem que fazer o papel que é dela. Mas qual é a oportunidade do complexo regulador? Conseguir pegar aquela paciente que não conseguiu ser vista pela rede toda. Por quê? Só para eu te contar o que acontece. Porque todas essas pacientes que vieram pela rede, ela vai cair no complexo regulador na fila da genética clínica. E dentro desse contexto, quer dizer, identificar essa paciente é uma questão, né? Certo. E aí o passo seguinte, que é o acesso ao painel, quer dizer, o que o DF já conseguiu ou tem construído com relação a isso, né? Eu acho que esse seria Aí eu vou passar o próximo passo, próxima aula. Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos, agradeço o convite junto à AstraZeneca, doutora Rosemar, a quem eu parabenizo pelo evento do painel genético, do fórum, juntamente com o doutor Rufo, parabenizando pelo excelente evento e o grande impacto que esse fórum causará no âmbito de política pública, no âmbito de política de assistência ao paciente oncológico, principalmente a paciente com câncer de mama, e política essa voltada, ações voltadas que vão ao encontro da nova publicação da Lei 14.758, que é a Lei da Política de Prevenção e Controle do Câncer no âmbito nacional, que tem o grande enfoque de incluir pacientes do SUS, cuja sobrevida, todos nós sabemos, é muito aquém das pacientes que recebem tratamento junto à saúde suplementar. Então, esse fórum vai ser o marco, vai ser a mola mestra para que desenvolvamos, a partir daqui, políticas de cada vez mais acesso a essas pacientes. Permitam-me que eu me apresente rapidamente. Eu sou oncologista clínico há 12 anos e estou na coordenação da Assessoria de Política e Prevenção e Controle do Câncer da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Assessoria essa que coordena, dentre inúmeras ações, junto aos indicadores como mamografia e citopatológicos, políticas associadas à incorporação de novas tecnologias, como a gente está discutindo aqui nesse momento. E, especificamente, enfatizando a normatização da lei distrital, promulgada em 25 de novembro de 2020, aqui no Distrito Federal,
que enfatiza a obrigatoriedade no âmbito do Estado da testagem genética de BRCA1 e 2 para as mulheres portadoras de câncer de mama, apenas câncer de mama num primeiro momento. A declaração de conflito de interesses, não a possuo. E aqui, especificamente, nos atendo a detalhes da lei publicada em 2020, isso nos ocorreu a partir de final de 2021, começamos a nos debruçar sobre a lei, que até então não tinha sua finalidade cumprida. A Lei 6.733, então, que dispõe sobre a obrigatoriedade da rede de hospitais de todo o Distrito Federal, assegurar a realização do teste de mapeamento genético em mulheres com elevado risco de desenvolverem câncer de mama. Aqui já vem um detalhe semântico quanto a essa especificação de mulheres com elevado risco. Como que qualificaríamos esse risco? Como que determinaríamos critérios de risco? Então, já vem um detalhe aqui, que a lei não delimita critérios claros de elegibilidade e de quem são os solicitantes. E a oferta de realização do teste genético às mulheres de elevado risco. Então, precisaríamos determinar esses critérios. Cabe ao Poder Executivo assegurar todos os recursos necessários disponíveis do teste genético. Isto é, teríamos que ter uma previsão orçamentária, uma dotação orçamentária. Diante, né, da disponibilização do teste, que identifica a mutação do gene BRCA, as mulheres classificadas num laudo médico prévio, evidenciando esse alto risco da paciente. E o Poder Executivo se comprometeria, se obrigaria, né, a cumprir esse prazo com a sua execução da lei dentro de 60 dias. Aqui vem uma outra análise, que é determinações não cumpridas até a época que a gente começou a avaliar. E essa avaliação da lei no âmbito do Distrito Federal, junto aos nossos pares, junto aos atores desse processo, nós começamos a descortiná-la, essa visão da lei. E foram gerados vários eventos com o apoio da AstraZeneca, com o apoio de outras especialidades, como a unidade de genética clínica da Secretaria de Saúde, como a nossa unidade assessoria do câncer, como os mastologistas, os ginecologistas. Então, o projeto começou a criar vulto, a criar corpo, e fomos desenvolvendo, ao longo do tempo, ações que vislumbrassem propostas, projetos, programações e objetivos a serem cumpridos para o cumprimento da nossa lei. Então, o primeiro evento ocorreu em outubro de 2022, com o apoio irrestrito da AstraZeneca e os nossos atores, que foi a jornada do paciente BRCA mutado no segmento público, oportunidades e desafios. Foi criado um paper com o objetivo tutorial de seguirmos adiante nessa execução legal. Posteriormente, com o vulto do evento e com a divulgação no âmbito de Secretaria de Saúde e de órgãos de controle, fomos acionados também pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em outubro de 2023, que determinou, junto à Casa Civil e a nossa Secretaria de Saúde, num prazo de 30 dias, que apresentasse esclarecimentos sobre a Lei 6.733, de 2020, e que, porque até então, não estaria sendo executada. Outro órgão de controle que nos interpelou foi o Ministério Público do Distrito Federal, que, através de vários documentos, nos notificou também a prestarmos esclarecimentos. Junto também à nossa Casa Legislativa do Distrito Federal. Fizemos ações junto com a AstraZeneca também, junto à nossa Assembleia Câmara Legislativa do DF, uma reunião que ocorreu no dia 30 de outubro de 2023, reunião essa com os representantes ligados à execução da lei, cujo objetivo era analisar a implementação definitiva da testagem do BRCA.
Agora, em fevereiro desse ano, fizemos outro evento junto à Astra, cujo objetivo foi a testagem de mutações patogênicas do BRCA1 e 2. E, atualmente, temos uma reunião programada junto ao Ministério Público também. E o que temos traçado, aqui do ponto de vista didático, eu vou apresentar 3 itens para que nós tenhamos a análise, né, a impressão de quanto que está a operacionalização dessa política, desse cumprimento da lei. A primeira análise são as diretrizes realizadas e as diretrizes que estão em curso. Depois a gente vai falar rapidamente do planejamento e, finalmente, a gente vai falar da estrutura assistencial. Então, rapidamente, quais são as ações já realizadas, já cumpridas, junto à unidade de genética e à nossa multidisciplinaridade, aos mastologistas, aos oncologistas, aos ginecos-onco. Estabelecer critérios de elegibilidade de pacientes e familiares, critérios estabelecidos junto com a UGEM. O que falta ser publicado é a nota técnica, que é um documento oficial da Secretaria de Saúde. Criar protocolo de testagem nos centros executores, incluindo o monitoramento das variantes de significado indeterminado. Também já está, em conjunto com a UGEM, sendo realizada e vai ser contemplada também nessa nota técnica, que será bem abrangente e multidisciplinar. Definir painéis e genes que estão incluídos no mapeamento genético, também corroborada por essa nota técnica que em breve sairá. O que falta ser feito em relação a diretrizes, o que ainda está em andamento, nada em seu aspecto embrionário, já está muito em fase acelerada. Definir e informar especialidades médicas habilitadas para solicitação da testagem do BRCA, fator esse que não contemplava na lei. Gestores e chefias foram envolvidos na discussão, eventos esses dos quais eu falei, no processo, e a nota técnica será publicada. Definir estratégias de recrutamento dos pacientes de mama e ovário e regulação formal do processo, que a doutora Viviane falou aqui rapidamente num fluxograma. Outra análise, agora com relação a planejamento, o que já executamos em relação ao planejamento. Já foi organizado fluxo de linha de cuidado para pacientes e familiares portadores. Lembrando, pacientes e familiares, foi discutido aqui a questão do envolvimento familiar. Estamos contemplando também essa análise dos portadores de mutação do BRCA e estabelecer prazos máximos. Também a nota técnica contemplará toda essa atividade. Desenvolver documentação regulatória, com estimativa de número de exames e impacto orçamentário. Nós já temos a previsão de número de exames. São cerca de 480 inicialmente, 480 exames ao ano, com perspectiva de ampliarmos para 960 exames ao ano. Está em andamento e essa tão sonhada nota técnica será publicada. Com relação ao planejamento, que ainda está em andamento, informar e treinar profissionais da regulação, esse processo já está iniciado. Gestores e chefias foram envolvidas em discussão e estão cientes do processo, com nota técnica a ser cumprida, e inserir os recursos necessários de dotação orçamentária. Lembrando que a testagem genética no DF já é prevista na lei, na LOA, na lei orçamentária, desde 2023. Então, já há previsão orçamentária para que cumpramos essa lei. Finalmente, estou finalizando, estrutura assistencial. Habilitar, determinar centros de testagem, incluindo pontos de coleta e amostra e logística de transporte, já realizado. Criar ambulatório de aconselhamento, já está criado, existe. É o ambulatório do Hospital de Apoio, aqui do Distrito Federal, composto por, na verdade, 2 oncogeneticistas especificamente destinados à atividade da oncogenética. No total, são 13 geneticistas com atuação nesse centro de referência que está localizado no Hospital de Apoio de Brasília.
e fluxo para pacientes e familiares. Capacitar e contratar equipe laboratorial e médicos geneticistas. Objetivo, aconselhamento genético. A previsão no nosso concurso da Secretaria de Saúde de nomear mais 6 geneticistas que estão aguardando na fila do concurso, totalizando, então, 16 geneticistas na nossa unidade de referência no Hospital de Apoio de Brasília. Equipe treinada, a equipe está em treinamento, atualizando para vocês a informação de agora, junto à AstraZeneca e a nossa equipe da UGEM, a capacitação desses profissionais em vista. Há também já a avaliação da plataforma de análise e a aquisição dos insumos para a realização desse exame. Dotação orçamentária que será obtida também através de emenda parlamentar. Muito importante a atuação dos nossos parlamentares nesse sentido de política pública. E finalizando a aquisição do equipamento e software, já temos equipamento de NGS adquirido no mês de março, que já está em atividade no nosso Hospital de Apoio de Brasília. Então, já temos um aparelho de NGS específico para essa atuação e cumprimento da lei. Aquisição dos kits e insumos, como eu havia falado, há um processo, há um projeto em andamento. Aumentar a disponibilidade de consultas com especialidades médicas, ofertar exames e cirurgias profiláticas junto aos nossos mastologistas. Também o objetivo é aumentar a consulta e aumentar o espectro de ação desses nossos especialistas, dessa multidisciplinaridade. Eu gostaria de finalizar me despedindo, não poderia deixar de agradecer, dentre inúmeros profissionais que nos ajudam, 2 que estão aqui, Dr. Farid, mastologista, que compõe nossa equipe técnica na ASCAM, e o Claudiner, que é o coordenador da oncogenética, da testagem oncogenética da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que não mediram esforços para que estivéssemos aqui mostrando esses dados tão importantes, tão relevantes. Obrigado a vocês, estamos na parceria sempre, e me despeço cumprimentando o povo do Rio Grande do Sul, estado no qual eu nasci, e desejando muita força àquela população. Muito obrigado. Obrigada. A minha função um pouquinho desconfortável, a gente vai ter um debate, você vai perguntar. Porque eu realmente preciso que a gente se atente ao tempo, por gentileza, tá? Porque senão a gente começa a perder momento para debate, né? E a gente não gostaria. Então, eu gostaria de chamar o doutor Belo do Rio, que é o nosso chefe no INCA. Já brigamos muito, né? Não, mas já passou, né? Agora a gente já é amiguinho. E chamar a atenção que a nossa intenção realmente é... Marcelo Belo. Chamar a atenção que a nossa intenção realmente é expor aquilo que a gente está executando e aquilo que a gente tem dificuldade, né? Para que a gente possa, de alguma forma, contribuir. Por favor, Marcelo. Bom, eu vou ser breve. Eu agradeço a Rosemar a mudança da posição, porque eu tive a satisfação hoje de encontrar meu amigo doutor Antônio Braga Neto, que é o coordenador da saúde das mulheres do Estado do Rio de Janeiro, aqui, e eu quero aproveitar a presença dele com o que eu vou mostrar aqui, até ouvir a opinião dele, inclusive. Bom, o Rio de Janeiro é um estado que talvez esteja mais atrasado em relação aos outros, que já tem uma lei em relação à testagem genética. Ele é um estado que tem uma previsão, pela estimativa do Instituto Nacional do Câncer, de 10.290 casos por ano no próximo triênio, né? Uma taxa ajustada de 70,57, é a segunda taxa do país, só perde para Santa Catarina, né? E 710 casos de ovários estimados, com a taxa de 4,81. A gente espera, dentro da nossa experiência, que 7% dos nossos casos de câncer de mama sejam mutados. Essa é uma experiência pessoal do Instituto Nacional do Câncer, né? A gente já faz teste genético lá, a gente já tem uma linha de cuidado agora, iniciando para pacientes mutadas dentro da instituição,
né, a gente esperaria encontrar 720 casos no estado do Rio de Janeiro e talvez 107, um pouco mais, se considerar um pouco maior essa incidência de mutação em BRCA1 para BRCA2 para câncer de ovário. Essa é a nossa rede de tratamento, são os que oferecem vagas para tratamento pelo Sistema Estadual de Regulação, né, no estado do Rio de Janeiro. Né. Basicamente, eu posso dizer que os grandes players são o Instituto Nacional do Câncer e o Hospital Mário Creve, que é um hospital filantrópico, mas é um hospital que deve estar recebendo hoje cerca de 1.000 pacientes com câncer de mama por ano. Né, e nós dois juntos representamos provavelmente 40% do atendimento ao SUS do câncer de mama no estado do Rio de Janeiro. Né. Todos eles têm mastologistas, oncologistas, agora diagnóstico molecular, acredito que só o Instituto Nacional do Câncer e os hospitais universitários. A nossa primeira lei é de 2015, já foi citada aqui logo na abertura do fórum, né, é uma lei que fala sobre a realização da mutação para BRCA1 e BRCA2, especificamente, né, mulheres com câncer de mama e ovário, história familiar, enfim, que autorizava o Rio de Janeiro a fazer convênios. Foi citado isso aqui. Né? Esse é o texto da lei, né, basicamente BRCA1 e BRCA2, até 40 anos, abaixo de 40 anos, pacientes abaixo de 40 anos. O Estado poderia fazer cooperação técnica com o município para a realização desses exames, poderia fazer convênios, enfim, dotação orçamentária. Nada disso aconteceu. A gente não teve dotação orçamentária, não existiram convênios, e essa lei ficou chamada de Angelina Jolie, porque a época da Angelina Jolie foi 2015, essa lei ficou parada no tempo. Né? E, enfim, o que aconteceu? Curiosamente, semana passada, 10 dias atrás, né, nós tivemos uma outra lei agora. O Rio de Janeiro já tem 2 leis nesse sentido, né? 2-0 para a gente. Né? Que dispõe, um texto um pouco confuso, na minha opinião, mas dispõe sobre o rastreamento de teste genético para a detecção precoce de câncer no estado do Rio de Janeiro aos cidadãos com idade superior a 35 anos. Né? É uma lei que já está em vigor, né? Já entrou em vigor a partir da publicação, 6 de maio, fala de pacientes que têm história familiar antes dos 50 anos, teriam direito, acima de 35 anos, teriam direito a fazer um rastreamento genético em câncer de mama, só fala câncer de mama aqui no 2º artigo, né? Dá algumas prioridades, inclusive pessoas com mais de 65 anos, enfim. A gente vê muito boa vontade nessa lei, apesar do texto ser um tanto quanto confuso. E aí me perguntam, quais são as oportunidades mapeadas para a regulamentação dessa lei? Já que a gente já desde 2015 vive uma situação que nada aconteceu e agora nós estamos com uma lei com 10 dias e o que eu enxergo nesse momento, eu estava conversando com o doutor Antônio Braga, é que a gente tem um ferro quente e a gente tem que martelar ele agora, porque as coisas estão acontecendo, né? E, inclusive esse fórum também. Né? Então, eu, na segunda-feira, conversei com a tia Ju, que é a deputada estadual do Republicano, se não me falha a memória, que é a autora da lei, né, e ofereci a nossa colaboração como instituição para ajudar na regulamentação no que fosse preciso. Ela me disse que já tinha iniciado a articulação junto à Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, né, que precisaria a construção de uma nota técnica, que nós poderíamos auxiliá-la nessa construção. A gente tem que definir o que vai ser testado, a lei não coloca, qual é um painel, os convênios que podem vir a dar suporte à lei. Né? Hoje a gente tem esse convênio com a Unadig, que é o laboratório da Fiocruz, e agora, na semana que vem, dia 24, eu tenho uma reunião para finalizar a nossa parceria com a Fiocruz, em relação ao convênio, para a relação de um teste de um painel genético mais ampliado. Eu vou levar essa questão da lei para ver como é que é a reação, se existiria a possibilidade de um convênio com o Estado, né? Parceria com municípios. Enfim, a gente tem que evitar isso aqui. Né? É um jargão aí jurídico, que é a lei de eficácia contida ou limitada. É aquela lei que você coloca no papel, ela tem muito boa vontade, mas ela não anda, porque ela não é regulamentada, ela não define, não precisa de uma outra lei, precisa de normas para definir como serão executadas, como serão realizadas as situações. E, encontrando hoje o doutor Antônio Braga Neto, como eu já citei, a gente começou a discutir já a construção de uma linha de cuidado, né, nesse sentido, né, usando até as palavras do doutor Casale, aí, a gente realmente precisa agora pensar nos pacientes, a gente já tem alguma experiência, agora também nos familiares. Aí eu queria dar a oportunidade do doutor Antônio Braga falar com a gente aqui sobre como é que está o estado do Rio de Janeiro
em relação a isso. Bom dia a todos, obrigado. Marcelo, inesperado, acho que não tinha fala. Queria agradecer a oportunidade de estar com vocês. Cumprimento todos os representantes das Secretarias de Estado de Saúde aqui presentes, em nome da doutora Cláudia Mello, que é a secretária de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Eu, como coordenador de área técnica, tenho participado com ela de algumas reuniões para fazer valer a implementação de políticas públicas racionais que possam fazer diferença, em especial no recorte sobre o qual eu tenho responsabilidade, que é a saúde das mulheres. Tem algumas preocupações que poderia compartilhar com vocês. Eu me solidarizo à fala do professor Rufo quando eu analiso a cobertura de mamografia no estado do Rio de Janeiro e eu tenho dificuldade de bater 20% de cobertura. Me parece muito efetivo, e aí tomo carona na fala do secretário de Saúde de Goiás, os nossos mamógrafos móveis. Então, quando eu tenho um mamógrafo móvel, o Rio de Janeiro tem 92 municípios, e eu ordeno aquele mamógrafo móvel num determinado município, ele passou uma semana lá, eu bato 100% da meta do que eu preciso fazer naquele espaço. Então, enquanto os nossos mamógrafos ainda estiverem chumbados no chão das nossas instituições, eu vou ter dificuldade de ir aonde as vulnerabilidades se impõem. Quando nós falamos de painéis genéticos, eu entendo que ele deve estar inserido dentro de uma linha de cuidado. E aí eu vejo que nós não temos uma linha de cuidado estabelecida para câncer de mama do Rio de Janeiro. Então, acho que é uma oportunidade que nós temos que reconhecer e, dentro dessa linha, identificar grupos de risco e identificar novas metodologias. Quando eu vejo uma lei que é lançada num cenário onde já tem uma outra lei, nesse momento eu vejo, é uma lei que já nasceu para não funcionar como a outra não funcionou. Por quê? Porque não há uma articulação entre quem faz a lei com quem faz a política. E quem executa a política são os gestores. Então, temos que fazer esse casamento. A análise de custo-efetividade ela é importante, mas ela precisa ser tornada efetiva, porque hoje, gente, assim, sendo muito sincero, a realidade faz com que, é óbvio que existem inúmeras tecnologias incorporadas que elas vão se mostrar custo-efetiva. Se aqueles pacientes fossem, de fato, tratados. Mas como eles não são tratados, eles morrem, o Estado não gasta esse dinheiro com essas pessoas. Então, na verdade, é muito mais barato não tratar e deixar morrer, que é isso que acontece. Tá? Então, nós temos que pensar efetivamente que, olha, vai aumentar o custo, mas nós temos que fazer isso porque é nossa obrigação a poder fazer. E aí vai precisar ter algumas decisões estratégicas. Decisões estratégicas. Casale, não tem geneticista no Brasil para fazer um monte de painel genético. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aquilo que é mais prevalente? Testes de BRCA1, BRCA2? Pode ser uma escolha. Então, nós temos que fazer uma avaliação disso muito pontual. Entender que nós temos uma capacidade ociosa de sequenciadores com rescaldo de Covid, que acho que a gente precisa, inclusive, aproveitar isso como uma fala para os nossos gestores, olha, é só comprar o kit não é tão barato. E, acima de tudo, fazer algumas escolhas de vamos fazer apenas nas pacientes de risco ou vamos testar os familiares. Eu não tenho essa resposta. Eu queria fazer para todo mundo, fazer todos os testes. Acho que não dá. Acho que não tem geneticista para aconselhar todo mundo. BRCA1, BRCA2, a gente sabe. Agora, coloca lá um PNP53. Não sei fazer esse aconselhamento, não sou especialista nisso, não sou oncogeneticista. E o geneticista vai querer que isso seja um privilégio, entenda-me bem, viu, Casale? Um privilégio da sua capacidade clínica, ou nós vamos ter que treinar os mastologistas para fazer esse aconselhamento, outros médicos para fazer esse aconselhamento, eventualmente outros profissionais da atenção primária para fazer um aconselhamento inicial. Então, eu tenho questões, acho que esse fórum mostra, todo mundo aqui está mostrando as belezas, os avanços, acho que todo mundo avançou muito pouco, e alguns têm menos, se sentem menos à vontade de dizer que avançou pouco, mas eu acho que a agenda está aberta, e esse encontro aqui mostra, ao menos, que os players estão sentados à mesa. Obrigado. Obrigado, Antônio. Eu acho que essa discussão da questão de quem vai aconselhar, eu acho que é bem oportuno. A gente está com a Angélica aqui, que é presidente da SBOC, e a gente está com o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Eu acho que eu gostaria de ouvi-los. Como que vocês acham que a gente poderia, qual a percepção, Angélica,
por favor. Porque hoje existe uma centralização até de quem pode pedir e do aconselhamento. E depois a gente escuta o Casale, né? Mas ele não vai brigar com a gente, que ele é minoria. Bom, muito bom dia a todos. É uma honra estar aqui, vendo, enfim, esse projeto caminhar. Só uma pequena correção, sou presidente eleita da SBOC. Ano que vem a gente assume aí. Eu faço as palavras do Braga as minhas palavras. A gente foi chamado aqui para falar sobre projetos que dão certo, e a Minas Gerais é um dos exemplos. Fico muito feliz de que estejamos caminhando, mas não foi um projeto que deu certo. Assim, estamos muito atrasados nisso. A testagem de BRCA ela é uma realidade clínica há décadas. Ela está no rol da ANS, disponível pelos pacientes também, eu não sei a data exata, mas isso a gente já faz há década, pelo menos. Então, eu acho que a gente tem que correr atrás. Parabéns para Goiás por ter encabeçado isso nacionalmente. Em Minas Gerais, a gente tem, nesse momento, de fato, um apoio do governo. Eu acho que vai acontecer, mas não é um avanço, ok? Eu acho que é correr atrás e fazer isso virar uma realidade nacional o quanto antes. Não tem como algo ser mais custo-efetivo, e eu acho que é uma questão ética essa testagem, evitar cânceres. A incorporação tecnológica hoje na oncologia é de altíssimo custo. Qualquer conta básica vai mostrar a diferença de prevenir um câncer e de tratar um câncer, fora todas as questões emocionais, morbidade, mortalidade envolvidas que a gente pode impactar. Quem pode testar esse fluxo todo? Isso a gente vem discutindo há muito tempo, e acho que o Grupo Nacional de Oncogenética simplificou isso de uma forma que eu gosto muito. A gente tem que treinar mais médicos, não podem ser só os geneticistas. Então, assim, a nossa grande referência é o geneticista, mas oncologistas, mastologistas e cirurgiões oncológicos, em geral, precisam ter o conhecimento. Então, essa é a segunda camada que precisa ser treinada. E também os nossos residentes e alunos de medicina precisam de conhecer o básico sobre a oncogenética e a genética no impacto de outras doenças, porque isso é a realidade da medicina atual. Então, acho que ser restritivo em algo que impacta tratamento e medidas de prevenção não vai ajudar a nossa comunidade. Idealmente com geneticista, mas onde isso não é possível, eu acho que isso não pode ser uma restrição. Excelente. Perfeito, Angélica, eu concordo com você, Braga Neto. A Sociedade de Mastologia, no início da minha gestão, criou um curso de oncogenética, porque não é possível que nós, mastologistas, que convivemos com o câncer de mama, somos impedidos de pedir o teste genético. Então, nós estamos treinando, através de uma equipe, uma comissão, onde temos a participação de oncogeneticistas, passando esse conhecimento para que saibamos pedir os testes e interpretar os testes. E aí incluir a mastologia e incluir outras áreas, porque é muito restrito e nós não temos oncogeneticista no Brasil suficiente para dar conta do recado. Eu concordo com vocês. É isso aí. Muito obrigado. Aí o Casale vai falar que sim. Eu vou passar para você, Belo. Só o Casale vai falar assim, concordo. E a gente vai gravar. Gente, vocês estão com uma ideia muito errada de mim. Eu sou oncologista, né, para começar, né, não sou geneticista raiz. Eu sou atualmente o chefe do departamento de oncogenética, passei pelo INCA, passei em várias instituições, montei o serviço no Paraná, lá em Curitiba, e acho que essa experiência, né, de 24 anos fazendo oncogenética e abandonando a prescrição de quimioterapia e tudo que se relaciona à oncologia, me fez pensar muito em soluções, né? E dentro do AC Camargo, hoje a gente tem um cenário muito favorável para as ideias surgirem. Então, eu até tenho algumas sugestões, né? Primeiro, a gente desenvolveu uma calculadora de risco online, né? É um projeto com inteligência artificial com o pessoal do INSPER, onde você coloca a história familiar, isso permite qualquer paciente fazer um cálculo, né? Então, essa avaliação que foi colocada de como que a gente pode rastrear as pessoas, isso pode ser feito pelo próprio paciente, colocando a sua história, não depende de médicos. Estamos criando agora o primeiro curso multiprofissional de oncogenética, justamente para formar não só médicos oncogeneticistas, né, mas formar equipes de oncogenética, com psicólogo, nutricionista. Então, a AC Camargo, a partir de agosto, está oferecendo essa pós-graduação.
E um dos objetivos é a parte prática. Então, como até parcerias, a gente gostaria de oferecer a parte prática do curso de oncogenética nas instituições de vocês. Então, quem não tem essa equipe, né, vai poder contar com os alunos da pós-graduação para a parte prática da oncogenética. Então, a gente faria o aconselhamento online, né, por telemedicina, que é uma coisa perfeitamente cabível, né? Então, enquanto a gente pensa no que o teste genético ele precisa ser centralizado, né, em laboratórios que tenham toda essa capacidade, você consegue centralizar isso, né? A oncogenética, o aconselhamento genético é um direito e deve ser descentralizado, né? E essa descentralização ela vem com o atendimento online, onde a gente começa a formar pessoas para capacitá-las em aconselhamento genético. Então, eu estou totalmente alinhado. E a gente gravou ali, ó, tem ali gravado. Belo, você, bem, por favor. Concordo plenamente com o Dr. Casale. Acho que a inteligência artificial é uma realidade hoje, acho que ela vai entrar com força nisso aí, nesse aconselhamento, né, pelo menos no risco. O Covid deixou para a gente um legado de equipamentos para teste genético, né, hoje está sobrando espaço, né, e assim, eu agradeço, eu segurei o doutor Antônio Braga, que ele vai pegar um avião agora, vai voltar para o Rio, agradeço a participação de todos e a minha parte está encerrada. Muito obrigado. Bárbara, vamos lá? Já vamos aproveitar que a Angélica puxou o gancho de Minas. Você, Ana Maria. O que os nossos irmãos mineiros estão fazendo? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Ana Maria Massaúde, Bárbara Passe, que é a nossa presidente da Sociedade de Minas Gerais. Nós vamos falar um pouco sobre o que, compartilhar com vocês um pouco o que a gente tem feito. Mas é bem pouco, em até 10 minutos a gente termina. Então, no estado de Minas Gerais... No estado de Minas Gerais, nós temos pouco mais de 7.600 casos de câncer de mama. Em Belo Horizonte, são 1.450 casos de câncer de mama no ano. E lembrando que a cobertura de saúde suplementar no nosso estado é quase 30%. O câncer de mama, segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, ela foi a primeira causa de morte entre mulheres no ano de 2022. E quase 40% dos casos é diagnosticado em fase avançada. Além disso, 40% das vezes demora mais de 60 dias para iniciar um tratamento. O que a gente vê aqui nessa imagem, nessa tabelinha, é que, nesse gráfico, é que a gente está tendo um aumento do risco de câncer de mama e também de câncer de ovário ao longo dos anos em Minas Gerais. No caso do câncer de ovário, são 640 casos ao ano. Em 2023, foram computados 634 casos pelo IBGE. E a gente pensando quantos seriam as pacientes mutadas de BRCA, em Minas Gerais, de um modo geral, temos mais ou menos 19,9% das mulheres que têm câncer de mama com mutação com variante patogênica ou provavelmente patogênica, e para a BRCA, metade delas. Então, mais ou menos 10% das nossas mulheres com câncer de mama, das mulheres mineiras, teriam mutação de BRCA. E as principais instituições públicas que atendem cirurgia, oncologia e mastologia, lembrando que nosso estado tem 853 municípios, apenas 25 deles têm tratamento de câncer, sendo que 7 são em Belo Horizonte. Belo Horizonte trata 30% dos casos de câncer de mama do estado. E contextualizando a nossa lei, a gente tem essa lei, que é 23449, de 2019, ela vai assegurar as mulheres de alto risco, eles não definem o que é o alto risco na lei, que vai ter essa avaliação, né, a realização gratuita do exame para a mutação de genes relacionados a essas doenças, também não define quais são esses genes, então a gente pode definir se vai ser BRCA1 e 2 ou um pequeno painel, isso ainda vai ser regulamentado. E essa disponibilização da testagem seria a mulher, vai ser garantida a mulher que apresenta a mutação, a ressonância magnética e a mastectomia profilática e cirurgia plástica reconstrutiva.
não fala de ressonância, não fala de tamoxifeno, então não fala de outras estratégias de controle, prevenção do câncer de mama. Vou passar aqui para a Bárbara. Bom dia a todos. Inicialmente, agradecer o convite, estar aqui representando Minas Gerais, junto com a Ana Maria e com a doutora Angélica. Realmente, concordo com os colegas, pouco tem sido avançado, mas vamos combinar que também é uma tecnologia nova, né, o efeito Angelina Jolie, e nós sabemos a lentidão, a morosidade de conseguirmos aprovarmos várias novas pesquisas, novos procedimentos, tratamentos no Brasil. Mas, tendo em vista essa ajuda, principalmente da AstraZeneca, que vem realmente nos apoiando, criando fóruns em todo o país, realmente eu acho que agora nós vamos, sim, conseguir alavancar. Em Minas Gerais, então, já tem a lei desde 2019, mas a gente tem visto um interesse muito grande da Secretaria de Estado de Saúde do governo Zema em realmente conseguir oferecer esse teste. E realmente foi dito aqui, é mais fácil deixar morrer, sim, mas, obviamente, a gente não vai fazer isso. E nós conseguimos mostrar para a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais que é muito mais barato fazermos a testagem, né? Claro que o foco principal é oferecer saúde, qualidade de vida. Mas, mostrando no papel, por A mais B, que também isso representa economia, eles conseguem ver ainda com outros olhares, tá? Porque todos nós sabemos do endividamento dos nossos estados, as questões políticas, mas, tendo a boa vontade do gestor, facilita realmente bastante. Então, o que a gente tem feito junto com o Estado é que hoje nós temos o privilégio de ter em Minas Gerais um deputado estadual, que é o Wilson Batista, que é mastologista, que ele ajuda na Fundação Cristiano Varela e Muriaé. Então, ele tem nos ajudado bastante na formação, né, criação de leis para o enfrentamento do câncer. Então, nós temos em Minas a Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer desde março de 2023 e a Comissão Minas contra o Câncer. O governo de Minas Gerais tem como prioridade nessa gestão o enfrentamento ao câncer de mama e regulamentação da lei. Também está com a preocupação do rastreamento. Minas, pré-pandemia, chegava a um rastreamento de 35%. É o ideal? Não, mas realmente era um dos melhores índices do Estado. E pós-pandemia teve uma queda também muito grande. Tive o apoio do professor Ruiz, que nos cedeu a proposta do Estado de São Paulo. Caminhei para a Secretaria de Saúde, que também está tentando implementar em Minas Gerais um novo programa de rastreamento. Então, nós estamos querendo pegar o tumor inicial, rastreamento precoce e a paciente mutada antes de ter o câncer. Então, nós temos a disposição da Secretaria de Estado de Saúde em planejar a regulamentação com participação de núcleo consultivo, a presença de apoio da Gerência de Políticas Públicas da AstraZeneca, que tem sido fundamental. A lei não exclui possibilidade de teste além do BRCA, por não possuir revisão de critérios de elegibilidade. Ou seja, nós estamos fazendo no Estado de Minas Gerais uma avaliação custo-benefício, a Secretaria de Estado está fazendo, se nós vamos fazer testagem apenas de BRCA 1 e 2 ou o painel completo. O que a gente tem visto é que o painel completo muitas vezes está saindo um custo muito similar. E a tendência do Estado é oferecer o painel completo. Estamos vendo uma avaliação do Hospital Luxemburgo com a Universidade Federal de Minas Gerais e também provavelmente vão ser abertas licitações para o governo de Minas bancar esse teste. Então, a nossa sociedade, né, a gente teve uma reunião com a Secretaria de Saúde adjunta Poliana Lopes, a subsecretária de Redes de Atenção à Saúde, Camila Castro, eu e Ana Maria temos ido participar dessas reuniões na cidade administrativa. A realização do benchmarking com o Estado de Goiás, né, que realmente o que o Estado de São Paulo tem nos ajudado com a nova proposta do Estado de rastreamento, o exemplo de Goiás deve ser, sim, replicado em todo o país, porque eu tenho certeza que todas as mulheres do nosso país vão se beneficiar com isso. E a criação do grupo consultivo para a regulamentação da lei estadual. Não adianta ter a lei e ela não estar regulamentada. E também tivemos, como já foi apresentado aqui, a reunião multidisciplinar com o terceiro setor para debate sobre gargalos e sugestões de propostas para a efetização da lei. E o champion no Estado seria a doutora Ana Maria, eu e a doutora Maria Raquel, que é oncologista. E também tivemos o primeiro fórum de discussão e enfrentamento do câncer de mama no Estado de Minas Gerais, promovido pela ASPEC, que é uma associação voluntária, com apoio também da indústria, para a gente tentar realmente divulgar a importância em todos os setores
do rastreamento do teste genético. Então, os próximos passos seriam a elaboração de cenários assistenciais, de acordo com os diferentes tipos de exames genéticos disponíveis para a detecção de alto risco do câncer de mama, permanente integração de núcleos multiprofissionais para a melhoria da qualidade assistencial, solicitar novas reuniões com o Executivo, Secretaria de Saúde e o Legislativo para manter o monitoramento dessas metas definidas e manter o contato com a Comissão Minas contra o Câncer. Então, isso é o que nós temos hoje em Minas Gerais. Realmente temos muito o que caminhar, mas pelo menos já tem uma luz no fim do túnel. E a gente quer realmente poder ajudar em todo esse processo. Muito obrigada. Obrigada. A gente vai ter Eu queria só fazer um comentário que foi dito a questão da psicologia, né, da assistência multidisciplinar. Um minutinho. Eu agora estou no Grupo Oncoclínicas de Belo Horizonte e iniciamos agora com a psicologia de lá, realmente essa assistência. A gente tem que ter uma equipe multidisciplinar. Quando a gente passa esse resultado para a nossa paciente, o mundo dela acaba. Ela se sente mutilada, ela se sente que vai morrer. Então, eu acho que nunca devemos esquecer da equipe multidisciplinar. É que você puxa uma coisa e outras vêm, né, É o que o casal puxa, né? vem tudo. Então, assim, eu senti Você tem muito um falta leque de disso. Tive uma reunião com a psicologia do grupo e agora nós temos a equipe de psicologia preparada para dar essa assistência à paciente mutada. Ótimo. A gente, vamos para Amazonas, né, Ilka e Gerson? Vamos para Amazonas e tem um coffee ali, se vocês quiserem, porque eu acho que senão a gente quebra. E aí, Amazonas apresenta e, na sequência, a gente faz uma discussão. Eu acho que é melhor para a gente não quebrar. Bom dia, obrigado. Eu queria parabenizar particularmente a nossa querida colega, porque trazer um tema como esse, tão importante, não... Deixa eu passar logo primeiro, para a gente não perder muito tempo. Como é que eu faço aqui para avançar, hein? Ah, não, tá. Diferente dos outros estados, que eu vi que vocês têm vários estados, vários hospitais como opção, eu queria primeiro que vocês entendessem a dimensão continental do nosso estado, onde cabe 11 países europeus. Só para você ter uma ideia. A dimensão dele é de 1.500.000 e poucos quilômetros quadrados. Segundo, nós temos 62 municípios. Pasmem-se. Metade desses 62 municípios não tem sequer 20 mil habitantes. Então, olha a situação que nós estamos. Nós temos 4 milhões de habitantes, metade na capital, metade no interior, e os rios são nossas estradas. Quer dizer, enquanto vocês têm as estradas normais para vocês se deslocarem rapidamente, nós temos esse grande entrave que acontece dentro do nosso estado. Enquanto eu estava falando que vocês têm vários hospitais, nós só temos um hospital, que é o Hospital do Câncer, que atende toda a região norte e ainda atende a Venezuela. Para vocês terem uma ideia, a nossa situação hoje, 30% da radioterapia não é do nosso estado, é da Venezuela. Os caras operam e mandam lá para Manaus. Nós temos 112 leitos, só que metade são cirúrgicos. Olha como a coisa vai... nós atendemos 5 mil novos casos por ano, temos 128 procedimentos dia no hospital, 4.600 procedimentos ambulatoriais. Eu estou só situando algumas coisas para vocês aqui. E está aqui 1.800.000 procedimentos serviços ambulatoriais. É mais ou menos para vocês terem uma ideia do que nós fazemos dentro do hospital. O que eu queria mostrar bem aqui para vocês é essa questão das cirurgias. Nós realizamos mais ou menos 2.800 cirurgias por ano e, pasmem-se, quase 80% dessas cirurgias são os tumores são avançados. Então, eu acho fantástico esse projeto do BRCA1. Nós vamos tentar acampar. Nós temos força política para fazer esse movimento. Tanto é que nós tivemos uma pandemia que tirou 1 ano da nossa gestão, aliás, 2 anos da gestão, e mesmo com 1 ano, nós conseguimos fazer grandes revoluções dentro do nosso sistema lá. Para vocês terem uma ideia, a única boa novidade que eu vou poder dizer para vocês é que as pacientes palpavam um nódulo dentro lá no nosso estado e elas levavam 14 meses para serem resolvida a situação delas. Nós conseguimos, através de uma articulação, sem precisar de muito dinheiro, diminuir essa situação hoje para 4 meses. Então, essa é a novidade que eu queria dizer, e, portanto, nós vamos tentar caminhar
para ver se nós conseguimos executar esse projeto. Eu não vou me estender muito, nós temos aqui 500 casos de câncer de mama lá por ano, a maioria está avançado, e eu não vou me estender muito, eu só queria mostrar essa realidade do nosso hospital e do nosso estado. Tá? A Ilka vai justamente colocar aí o que há de mais interessante. Obrigado. Gente, bom dia. Queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, falando de um assunto tão importante que pode realmente fazer uma virada de chave. Agradecer a Rosemar e ao Rufo por isso. Bem, falar um pouquinho sobre... Onde é que passa? Eu sou Ilka Espírito Santo, sou gerente do Serviço de Mastologia da Fundação SECOM, e a nossa lei começou em 2019, que assegurava, naquele momento, o acesso ao teste genético às mulheres de alto risco. Então, eu vou trazer aqui o performance dessa lei, que o SUS deveria prestar assistência a essas mulheres, identificar, através do teste, a mutação do BRCA, e também que essa população que deveria ser avaliada seria exatamente as que têm alto risco, onde eles consideram que tem um risco familiar de mãe, irmã e avós até 50 anos de idade. E também que essas mulheres deveriam ser submetidas a mastectomia profilática naquele momento e, posteriormente, a reconstrução mamária. O nosso questionamento é aquilo que você falou. O SUS não prevê essa reconstrução, essa mastectomia, a reconstrução sim, mas não a mastectomia. Esse é um ponto. Aí, em 2022, passaram-se alguns anos, nada aconteceu de 2019 a 2022. Chegamos em 2022, uma outra deputada, Maiara Pinheiro, que é médica, ela fez uma nova lei, que dispõe que a realização dos exames deve ser dada também para as mulheres de alto risco. Aí ela abriu um pouquinho mais desse leque para câncer de mama e de ovário. Na primeira lei não incluía o ovário. E que deveriam ser feitos também para as mulheres consideradas de alto risco. E aqui ela já pontua exatamente quem são essas pessoas, né, dos 2 parentes de primeiro grau ou 3 parentes de segundo grau. E ainda ela referencia que a história pessoal do câncer de mama e de ovário também deve ser testado, que é essa a ideia que eu acho que a gente vai mudar em termos até de tratamento. Antes dos 40 anos, ou seja, todas as mulheres diagnosticadas antes dos 40 anos, elas deveriam ter acesso a esse teste. E que também apresentassem tumores primários de mama ou de ovário e que tivessem o diagnóstico de triplo negativo antes dos 50 anos. Aí vou trazer aqui os números da gente, lá do nosso grupo de estudo da Fundação SECOM. Esse aqui foi um estudo que a gente fez de 2010 a 2014, avaliando o perfil molecular das pacientes triplo negativo. Nós temos uma incidência muito elevada de triplo negativo e HER2. A faixa etária mais prevalente foi entre 41 e 48 anos, equivalente a 23,8% dos casos. Esse aqui foi um estudo que ainda está acontecendo, que começou ano passado, que foi uma parceria da BP com o PROAD SUS, onde a gente está avaliando essas pacientes. Então, em 8 meses de estudo, nós identificamos 16 pacientes, porque o critério de inclusão desse estudo eram mulheres que não tinham feito quimioterapia neoadjuvante e que a gente pudesse, efetivamente, avaliar também 2 familiares. Então, a gente teve uma limitação, até por aquilo que o Gerson explicou, da família vir fazer o teste genético pela distância. Então, de 16 pacientes avaliadas, a idade média dela foi de 54,2 anos, somente uma apresentou uma mutação, que não foi BRCA, foi uma mutação MUTYH, e que foi feito o aconselhamento genético, aquilo que ele falou. Como a gente tem esse contato direto com o pessoal da BP, eles nos orientaram, fizemos essa consulta online com a família e com o paciente. Esse foi outro estudo, que foi até projeto do meu mestrado, que a gente avaliou em 11 anos, no estudo retrospectivo, de mulheres abaixo de 40 anos na Fundação SECOM. E a idade média dessas mulheres, também a idade mais prevalente foi de 35 a 40 anos, que seria, né, o ideal para a gente fazer isso. E aqui eu trouxe que essa população, né, mais jovem foi mais prevalente em 34,3%
dessas mulheres da nossa instituição em 11 anos. E aí, pensando o que a gente pode fazer. Na verdade, eu vim em busca de entender e de aprender, tanto eu quanto o Gerson, quanto o presidente, mas a gente precisa de ver que a gente tem um RH escasso no Amazonas, em especial no nosso hospital. Nós não temos parceria para fazer teste genético, não temos laboratório de genética. A nossa universidade faz alguma coisa em genética, mas a nível de pesquisa, não tem um laboratório de genética. Então, a gente tem muita dificuldade para... e só tenho só um oncogeneticista, tá? Só temos uma pessoa que é oncogeneticista. E aí, quais seriam os nossos próximos passos? A gente espera sair daqui hoje aprendendo, identificando pontos que a gente possa levar para um estado como o Amazonas, com tantas dificuldades, participar de um evento desse que vai nos orientar, nos ensinar verdadeiramente, e aquilo que o Gerson falou, usar da influência política, que eu acho que isso faz uma grande diferença, como fez com a Rosemar aqui, os políticos entenderem que fazer a lei e não